alegrai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçais por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela oração do pastor André, Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, apresento a Tua igreja, e que a Tua palavra, Deus, Pai, ela possa alcançar o mais profundo do interior dos nossos irmãos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Queridos, como título, da nossa mensagem hoje, eu quero trazer ao seu coração a mais sublime receita do amor. Amém? A mais sublime receita do amor. Querido, mas aqui, eu gostaria que nós entrássemos, cada um de nós aqui. Eu queria trazer uma analogia para nós, antes de iniciarmos aqui, a analogia de uma culinária. Amém? Fica aqui comigo. Tem um programa na Rede Bandeirante chamado Masterchef. Eu acho que os irmãos aqui conhecem, já assistiram esse programa. E o que acontece ali é um reality. Os participantes, o que eles fazem ali? Eles utilizam ingredientes ali naquele programa, como participantes, e ali a intenção deles e o propósito deles é produzir belos pratos. E esses belos pratos têm a incumbência de agradar as pessoas, obter a aprovação dos jurados que ali se encontram. Então eu queria que você colocasse aí o seu avental, colocasse aí a sua touca. Vamos entrar comigo aí nessa caminhada. Amém? Glória a Deus. Queridos, e a título de introdução aqui, eu quero trazer duas afirmações esclarecedoras para nós. Duas afirmações. Como você pode perceber, a centralidade desta passagem é o amor. Então, que nessas duas afirmações, você se colocasse desde já como participante desse grande programa de culinária. Amém? Olha só, a primeira afirmação: na atualidade, o amor ganhou um conceito, meus amados irmãos, de caráter essencialmente romântico e emocional. Infelizmente, é isso que nós percebemos. Ou seja, dependem, meus irmãos, de circunstâncias que lhe favoreçam para as pessoas amarem. Depende, meus irmãos, de muitas pessoas em nossos dias. Se você olhar, ao mesmo tempo que elas amam, elas odeiam. Ao mesmo tempo que dizem que estão amando, estão ferindo. Ao mesmo tempo que estão dizendo que amam, até matam em nome do amor. E é isso que muitas vezes, não generalizando, é isso que percebemos no mundo atual. Mas eu tenho também uma segunda afirmação, querido, que é essa: por outro lado, o amor, ele ganhou um conceito, meus amados irmãos, em nosso contexto como igreja, nesse contexto bíblico, ele é sacrificial e racional. O que isso significa para nós, meus amados irmãos?
Olha, vale destacar que esse amor sacrificial, esse amor racional, é uma prática que não depende de circunstâncias ou favorecimento. Esse amor não depende disso, meus amados irmãos. Olha, este é o amor bíblico, segundo o fruto do Espírito. Olha, que nós possamos, querido, analisar isso. Esse amor, ele manifesta concretamente e ele não é um sentimento. É bom que você entenda essas duas afirmações esclarecedoras. Mas aqui, meu amado irmão, eu gostaria de adentrar com você no desenvolvimento desta mensagem. Só que aqui, o cenário é você naquele ambiente de preparo. Lembra da nossa culinária, do nosso programa MasterChef? Como participante, qual desse amor, qual desse conceito de amor você está vivendo? Em qual deles? Mas aqui, meus queridos irmãos, eu queria que você entendesse aqui, olha, a necessidade do amor bíblico em dois ambientes. A necessidade do amor bíblico em dois ambientes. Aqui se coloca como aquele que está preparando um belo cardápio. Entre aí na história, entre aí nessa culinária, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Mas vamos lá. Querido, o primeiro ambiente é o ambiente interno. Eu chamo a sua atenção. E esse ambiente diz respeito ao nosso relacionamento para com os nossos irmãos. Amém? Querido, mas aqui eu preciso contextualizar algo para você. Naquilo que Paulo, o porquê que ele estava escrevendo, querido, e advertindo a respeito disso. Paulo sabia exatamente que havia uma tensão interna, querido, naquela igreja. Tensão essa causada pelos diferentes grupos que compunham aquela igreja. Quais eram os grupos? Querido, havia os judeus convertidos, aqueles lá de Atos 2, que fazia parte daquela igreja. Mas havia também os gentios convertidos. Pessoas que estavam ali, meus amados irmãos, e havia uma tensão entre eles. De um lado os judeus, aqueles convertidos que continuavam a guardar o sábado, continuavam ali, queridos irmãos, a alguns alimentos serem ali algo onde eles não alimentavam de certos alimentos. Já os gentios, eles não guardavam sábado, eles não alimentavam, para eles, olha, tudo poderia comer. Então havia esse conflito e essa tensão e muitas coisas mais. Então esse era o contexto ali, porque Paulo escreveu. Então Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam inserir alguns ingredientes aí. Do jeito que está, não dá. E é aquilo que eu quero passar a destacar nesse ambiente interno, muito parecido com nossos dias em um contexto de igreja, de modo geral. Olha só, alguns ingredientes que devem ser utilizados, grava aí, alguns ingredientes que devem ser utilizados nesse seu cardápio, onde será no final. Querido, nós veremos o resultado. O primeiro ingrediente que deve ser utilizado é a sinceridade e o discernimento. Sinceridade e discernimento. Estava faltando naquela igreja. Olha só, meus amados irmãos. O amor seja sem hipocrisia. No versículo 9, a parte A vai dizer. Mas aí a parte B também vai dizer. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Pensa aqui comigo, querido. A palavra hipocrisia, ela vem de uma palavra grega que significa ator. Olha só, mas o que é um ator? Um ator, ele participava de um drama. Ele exerce um papel diferente da sua vida real. Ele veste como outro, ele fala como outro, ele se coloca no lugar do outro, age como se o outro fosse. E por que, queridos irmãos, que nós olhamos para os dias de Jesus, ele chamou os fariseus de hipócritas? Você sabe por quê? Porque eles representavam um papel que na realidade não era deles. Olha, eles representavam, querido, pessoas piedosas, mas na verdade não eram. Eles representavam pessoas que oravam, pessoas que jejuavam, pessoas que ofertavam, e tudo que eles faziam era para ser visto por homens. Esta era a realidade.
E aqui eu digo a você, meus amados irmãos, e quando nós falamos de sinceridade, de discernimento, olha só, o exemplo da palavra sincero, no contexto da língua oriental, olha só isso, tão que é importante, é sem cera. Por quê? Que essa palavra pegou? Os vasos, eles eram confeccionados na época. Tinha vasos que não serviam para o comércio. E alguns vasos saíam perfeitos. Os que não serviam para o comércio, eles passavam a cera, pintava e ficava tudo novinho. Então, por isso que essa palavra, ela pegou sem cera, é sinceridade. O cliente chegava para comprar, a primeira coisa que ele perguntava é, espera aí, esse vaso é sem cera ou é com cera? Né? E aqui, queridos irmãos, o que nós podemos colocar em nossos corações aqui? Olha, quando a minha boca fala o que o meu coração não está sentindo, eu estou agindo como um hipócrita. Querido, quando isso acontece, ou seja, na igreja não podemos transformar num palco. Afinal, o amor não é teatro, ele faz parte da vida real. Por isso ele tem que estar aí no seu coração. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Querido, se você olhar aqui, está conectado. O cristão deve amar e odiar ao mesmo tempo com intensidade. Ele tem que detestar o mal, apegando-se ao bem. Tudo aquilo que é fora da verdade, tudo aquilo que é fora, que reprova, que é reprovado pelo Senhor, você precisa detestar. Busca a verdade e a sinceridade para o seu coração. A vida espiritual precisa ter discernimento, irmãos. Sendo assim, nós utilizaremos os ingredientes certos. Amém? Mas continuando aqui, mais uns ingredientes, que é o ingrediente da afeição e a honra. Lembra que estamos falando do ambiente interno, no relacionamento para com os irmãos. Analisam. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que nós temos aqui? Qual o ingrediente que nós precisamos, querido, utilizar? O ingrediente da afeição e o ingrediente da honra. Amém? Querido, Paulo usa neste versículo duas palavras aqui para amor. A primeira, ele descreve a afeição natural, cordialmente. Quando ele diz cordialmente, ele está dizendo que sentimos pelos nossos familiares. É um amor que sentimos pelos nossos familiares. Tipicamente o amor dos pais pelos filhos. Com isso, Paulo está afirmando que devemos amar nossos irmãos em Cristo como amamos os membros da nossa família em sangue. Quando ele diz, amai também com amor fraternal. Olha, a mesma maneira que eu amo a minha família de sangue, eu tenho que amar os meus irmãos em Cristo. Olha só, isso fala de afeição. Querido, e se nós olharmos aqui e eu te perguntar, a sua família é perfeita? Você vai falar que não. A sua família tem problema? Você vai falar que tem. Querido, às vezes eu fico sem entender o porquê muitas e muitas pessoas, por um problema, olha, se alguém comentou algo de mim, se alguém olhou para mim com o olho torto, se alguém não me cumprimentou, muitas vezes é motivo de não mais vir à igreja, irmãos. Às vezes eu fico pensando, olha, que ingrediente, meus irmãos, carece ser inserido na vida de alguém assim. Porque se nós temos aqui um grupo de irmãos, lá em casa nós temos problema, dificuldade lá entre 5 pessoas. Imagine juntar uma família de um, uma família de outro. Imagine, é óbvio que virá problemas. Mas a certeza eu preciso ter, olha, eu preciso amar esses irmãos da mesma maneira que eu amo, independente dos problemas. Amém? Glória a Deus. Preferindo a honra uns aos outros. O amor na família cristã deve ser expressado em honra mútua, assim como a afeição mútua. Amém? Glória a Deus. Querido, aqui, muitos deixam muitas vezes de ir à igreja, porque não foi honrado. Entenda que essa afeição e essa honra,
Querido, em tudo que você fizer para a obra de Deus, irmãos, não procure honra para si. Não procure, irmãos. Olha, tudo que você fizer, procure honrar o outro, irmãos. É o que a palavra vai dizer. Devemos honrar os outros. Devemos honrar os outros. E tem algo aqui que eu preciso te dizer. Se em tudo que você fizer for buscar honra para você, você pode ter certeza que na matemática de Deus o seu saldo é 0. Isso é forte, irmãos. Porque aquilo que eu faço, irmãos, não pode ser para que eu seja exaltado, mas tudo seja feito para a glória de Deus. Amém? Querido, aqui mais um ingrediente. O ingrediente do entusiasmo e da paciência. No zelo não sejais remisso, sedes fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. São ingredientes que precisam ser utilizados, amém? Como igreja, na relação uns com os outros. Glória a Deus. Aí continua no versículo 12 vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Querido, o entusiasmo, olha, a apatia não combina com a vida cristã. O crente precisa ser um indivíduo em chamas, querido, para Deus. Olha, ele precisa arder o zelo pelas coisas de Deus. Se alguém que serve a Deus, querido, ele tem que servir com fervor. Isso fala do ingrediente entusiasmo. Isso precisa estar firme no seu coração. Aqueles que são mornos provocam náuseas em Jesus. Querido, e a semelhança da igreja de Laodiceia, estão prestes a ser vomitados pelo Senhor. Querido, e esse remisso, quando a palavra vai dizer, é a ideia de lerdo. É a ideia de devagar. Paulo aqui, ele está nos ensinando o quê? Olha, eu preciso viver entusiasmado com a vida e não desanimado. Tem crente, irmãos, que sempre arruma desculpa para as coisas de Deus. Sempre ele arruma uma desculpa. Querido, mas isso aqui, eu vou falar com muito amor. Aqueles que mais encontram desculpa para as coisas de Deus são os primeiros que na primeira festa da cidade, as redes sociais, a sua foto está lá postada, divulgando aonde ele está. Isso eu falo com muita tristeza no coração. O entusiasmo, a luta, o vigor é entregue apenas aquilo que é terreno. Apenas aquilo que é passageiro, é transitório, irmãos. Eu falo isso com muito amor no coração. Mas que esse entusiasmo venha a ser utilizado para o louvor da glória de Deus, para a obra do Senhor nesta terra. Para a obra do Senhor nesta terra. Regozijai-vos na esperança. Amados, muitas vezes o crente, ele cruza os vales da vida com os olhos cravados na esperança da glória, da volta de Jesus. Essa precisa ser a nossa esperança, irmãos. Essa precisa ser a sua esperança. Olha, a nossa maior esperança precisa se olhar para o alto e ver que nada nessa terra compensa esgotarmos, irmãos, os nossos esforços, a nossa energia. Utilize o seu entusiasmo para a glória e a honra do Senhor. Utiliza, irmãos, esse ingrediente, o entusiasmo e a paciência, irmãos, na sua vida. Regozijai-vos sempre na esperança. Seja paciente na tribulação e na oração perseverante, que nós venceremos. Nós venceremos para a glória do Senhor. Amém? Mas continuando, mais uns ingredientes aí, você precisa inserir nessa receita aí. A generosidade e a hospitalidade. Olha só, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Amém? Praticai a hospitalidade. Querido, quando fala em compartilhar as necessidades dos santos, nós estamos falando de generosidade. E compartilhar aqui pode significar
tanto participar das necessidades, quanto do sofrimento dos outros. Tem alguém na igreja passando necessidade? Tem alguém na igreja precisando que alguém pague o aluguel ou de algum alimento? Tem alguém precisando de socorro? Meus irmãos, aqui a oração ela é útil, mas nessa situação você tem que enfiar a mão no bolso. Nessa situação é a generosidade do seu coração que vai contar, porque ela está carecendo disso. Não negando que você precisa orar, precisa, mas nessa situação você precisa colocar a mão no bolso. Paulo está dizendo, compartilhai a necessidade dos santos. Mas aqui continua ainda, praticai a hospitalidade. Generosidade e hospitalidade, olha só, se com os necessitados precisamos ser generosos, com os visitantes, querido, nós devemos ser hospitaleiros. Aqui, meus irmãos, a hospitalidade da época era o amor ao estrangeiro, era o amparo ao estrangeiro. Mas no nosso contexto, irmãos, aqui, o que nós poderíamos aqui colocar? Seria, meus irmãos, abrir as portas da nossa casa, irmãos, para ser um lugar onde proclama-se as verdades de Deus. Eu quero te perguntar, da casa mais simples e da mais bela, que talvez nós possamos ter aqui, da casa mais simples e mais bela, durante toda a sua caminhada cristã, quantas vezes você já fez culto na sua casa? Quantas vezes você já fez uma reunião de oração na sua casa? Quantas vezes você já fez uma reunião do grupo familiar, que é algo que toda semana nós temos? Querido, aquilo que Deus te abençoou, irmãos, não é só para você. Nós precisamos ser hospitaleiro. Nós precisamos abrir, meu irmão e minha irmã, a porta da nossa casa para abençoar o outro, abençoar o vizinho que vai estar lá. Se você ainda não possui esse ingrediente, meus irmãos, dessa hospitalidade, abre o seu coração hoje. Eu fico muito feliz. Tem irmãos, queridos irmãos, que eles têm tanto essa hospitalidade. Tem irmãos que mais de 40 anos, ele abre as portas da sua casa para proclamar a verdade do Senhor. Mais de 40 anos. Eu deixo essa palavra para você nessa noite. Eu deixo essa palavra. Mas continuando, o próximo ingrediente, a boa vontade e a simpatia. Olha só, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Queridos irmãos, vocês não vão me olhar com outros olhos a partir de hoje não, viu? Vão não, né? Porque eu preciso expor as verdades de Deus para você. Eu preciso. E aqui a boa vontade e a simpatia. Analisa comigo. O cristão deve desejar o bem até mesmo para aqueles que lhe desejam o mal. Não parece fácil, né, irmãos? Mas é o que a palavra está dizendo. Como irmos contra essa palavra? Se alguém te faz mal e te persegue, você deve abençoar. Esta é a palavra. E sobre a simpatia, olha aqui. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. O amor nunca se mantém longe, irmãos. Assim como o gozo dividido, ele é dobrado. Quando vocês juntos se alegram ali, ele dobra. Olha só, mas quando a tristeza também é dividida, ela é reduzida à metade. Olha só, irmãos, que interessante isso. A palavra, meu irmão, simpatia, ela é entendida que é sofrer ao lado do outro. Olha só isso. A simpatia, ela deixa entendido que é sofrer ao lado do outro. E a empatia é sofrer dentro.
é viver o problema do outro. Querido, não vai chatear comigo não, mas eu vou falar isso com muito amor. Quando falamos de simpatia, quando falamos de alegrarmos com a alegria do irmão, nós tivemos aqui a gravação do Paulo Sérgio. Deus ministrou muito no meu coração a respeito disso. Louvado seja Deus pelos aqueles irmãos que estiveram. Eu sei que foi um dia difícil, né, Paulo Sérgio? Querido, foi uma honra enorme para a nossa cidade aqui, aquele evento, aquela gravação. Querido, aquilo, olha, para a nossa igreja, o nosso irmão Paulo Sérgio, irmãos, com músicas, louvores, autorais do nosso próprio irmão. Você sabe o que mais nos entristece? É ver que nem todos tiveram a simpatia, irmãos. Obviamente que uns tiveram, outros momentos, tiveram situações que não puderam estar aqui, de dizer, eu vou lá me alegrar com meu irmão Paulo Sérgio. Poucos irmãos aqui estiveram, mas louvamos a Deus por eles. Mas se esse ingrediente falta na sua vida, a partir de hoje, insira ele na sua vida e no seu cardápio, irmãos. Coloque na sua vida e no seu cardápio. Por outro lado, chorai com os que choram. Irmão, não chateia comigo não. Talvez o momento mais doído na vida de alguém é quando ele perde um ente querido. É quando ele perde um ente querido. E nesse momento, se os nossos irmãos que estão aqui, você que perdeu, você sabe o quanto um abraço é importante. Já teve situações aqui, irmãos, de nós ver a desconsideração, irmãos, para com aqueles que estão precisando, chorando, precisando de nós nos levantarmos e dizer, eu vou chorar com você. Eu preciso chorar com você, mesmo que seja um abraço, irmãos. Como igreja, queridos irmãos, não fica chateado não. É a palavra de Deus que diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Abra o seu coração e diz, olha, eu não vou ficar chateado com o Valdemar não, e nem com a palavra, porque é a palavra que diz, mas a partir de hoje, isso vai fazer parte da minha vida, a simpatia vai fazer parte da minha vida. Amém? Querido, aqui, em último lugar, para fecharmos aqui essa ideia, o próximo, ele não é demorado, é a harmonia e a humildade. Olha só, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Olha o que a palavra vai dizer. Querido cristão, deve viver em concordância uns com os outros. Devem ser unânimes entre si. Lembra o que o pastor disse aqui? Eu não estou dizendo que nós temos que pensar igual ao outro. Mas se eu entender que o meu pensamento, que a minha ideia não prevaleceu, eu tenho que ter humildade para concordar com aqueles, com a maioria que o aprovaram. Isso fala de harmonia, irmãos. Eu não digo também tudo, mas os princípios básicos, meus irmãos, da fé cristã, precisamos vivermos e entendermos que elas precisam estar alinhadas. E se nós olharmos, meus queridos irmãos, tem pessoas que é assim, olha, se não for do meu jeito, se não for da minha forma, não serve. Irmão, que orgulho. E se nós olharmos aqui essa harmonia, meus amados irmãos, Paulo está tratando aqui da comunhão entre os irmãos. É nessa comunhão, querido, que um cuida do outro. É nessa comunhão que um abençoa o outro, que um ora por outro. É nessa comunhão que tem cura. E aqui eu estava lembrando, irmãos, dos grupos familiares. Olha, eu chamo ainda a sua atenção. Se você não participa de um grupo familiar, querido irmão, então pega aqui esse ingrediente para a sua vida. Da harmonia. É um lugar propício para este momento, irmãos. É um lugar propício. E a humildade aqui, ó, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Você sabe o que é que muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos, o grupo familiar é muito pequeno demais.
Não, ali é um lugar muito pequeno para mim. Precisamos deixar de ser orgulhosos. Precisamos não achar que somos sábios demais. Não, precisamos ser humildes e dizer, olha, ali é o lugar da harmonia, é o lugar de cura, é o lugar de comunhão, e eu preciso ajudar e abençoar aquele grupo. Você que não faz parte, é momento de olhar e dizer, a partir de hoje eu vou inserir na minha vida a harmonia e a humildade. Glória a Deus. Amém? Querido, olha, em lugar de seres orgulhosos, seja humilde. Mas para fechar aqui, olha, devemos abrir o nosso coração. Se o seu coração está fechado para isso, abre o seu coração. Abre o seu bolso se for necessário. Abra as portas da sua casa se for necessário, irmãos. Abra. Abra os seus lábios para abençoar. Abra também a sua alma para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu falei em 2 ambientes que precisamos e carecemos, de fato, desse amor. Carecemos, meus amados irmãos, desse amor bíblico. O segundo lugar é o último ambiente, que é o ambiente interno. Analisa bem. Falei do ambiente interno, agora o ambiente externo. Glória a Deus. Relacionamento com os inimigos. Não vou demorar aqui, irmãos. Só que aqui eu preciso também contextualizar para você. Além daquela tensão interna, Paulo sabia exatamente que havia também uma tensão externa. Embora, meus amados irmãos, aqui, a perseguição que a igreja estava enfrentando na época não era o ápice. Mas ele estava enfrentando uma certa perseguição, principalmente da comunidade pagã. Então Paulo estava dizendo o seguinte, olha, como igreja, há alguns ingredientes aqui que vocês precisam descartar. Querido, percebeu que nessa culinária que você está inserido, os ingredientes que eu acabei de mencionar, são ingredientes que você precisa utilizar. Percebe aqui, a partir de agora, eu vou mencionar a você alguns ingredientes, meus amados irmãos, alguns itens que você precisa descartar, amém? No tratamento para com os inimigos. E em primeiro lugar aqui, o primeiro item é a retaliação, amém? Glória a Deus. Não torneis, o versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém? Esta é a palavra de Deus. Querido, aqui, olha, presta atenção. Retalhar é guardar uma carta na manga para dar o troco em quem fez mal a você. Retalhar nada mais é do que isso. Você diz, olha, agora é o momento. E aqui Paulo está dizendo assim na palavra, olha, você precisa, isso aqui não pode fazer parte do seu cardápio. Não pode. Olha, lembra da história de José do Egito? Lembra? Quando ele teve a oportunidade de se retalhar, ele fez o bem. Lembra também de Jó? Seus amigos o acusando, o que ele fez? Ele orou por eles. Mas se você pegar também a situação de Estevão, sendo apedrejado ali, irmãos, e em oração ele vai dizer, Senhor, não impute a eles esse pecado. E o próprio Jesus, meus irmãos, ele foi chicoteado, maltratado, colocado em uma cruz. E no ápice do seu sofrimento, ele vai dizer, não impute neles este pecado. Eles não sabem o que fazem. Porque nós precisamos carregar, inserir no nosso cardápio essa retaliação, irmãos. E mais um aqui que eu preciso descartar, esse item, conflito desnecessário. Irmãos, olha o que o texto vai dizer. Analisa aí. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
conflitos desnecessários. Olha, o texto está dizendo, não seja encrenqueiro. O texto quer dizer, olha, não seja um criador de problema, onde você está inserido. Não seja aquele que joga pessoa contra outra. Olha, não faça isso. Quando depender de vós, tende paz com todos, irmãos. Descarte esses conflitos desnecessários. Olha, não vai chatear comigo de novo. A pastora no culto de quarta-feira, quando eu cacei a caneta para anotar, ela deu aqui uma advertência, meus amados irmãos, um alerta sobre esse período eleitoral. Olha, segura aí. Querido, nós somos irmãos. Olha, a política vai passar. Olha, ela não vai permanecer. Daqui 20 dias tudo acaba. Olha, e o que eu não quero, olha, evite conflito, meus irmãos, desnecessários. Olha, seja luz onde você estiver. Seja o sal, irmãos, onde você estiver. Olha, respeite o seu semelhante. Não são inimigos A ou B ou C. São pessoas que estão ali concorrendo um pleito, irmãos. Todos querendo chegar. Respeita a posição do outro, irmão. Respeite. Evite conflitos desnecessários. Nós como igreja brigamos um com o outro, ou até mesmo lá fora. No final eles se unem lá na frente e entre nós fica uma barreira. E aí? Retire isso do seu cardápio. Conflito desnecessário. Eu trouxe essa analogia para você não esquecer. Amém? Glória a Deus. Continuando aí, estou encerrando. O próximo que você tem que descartar é a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Isso fala de vingança. Querido, eu tenho que descartar isso do meu cardápio. No nosso papel não é vingar, porque a vingança não é conosco, irmãos. Não, mas pertence a Deus. Você não vai fazer aquela oração, Ele vai ver, vai fazer aquela oração de vingança, não adianta nada. É o que a palavra diz aqui. A Deus pertence a vingança. O seu papel é perdoar. Amém? Glória a Deus. Mas aqui fechando, que você não pode deixar lá no seu cardápio, tem que retirar, não pode utilizar, é a mágoa. Amém? Mágoa. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém? Querido, olha só, não compensa, não basta, querido, só guardar mágoa, não basta só não guardar mágoa, mas servir, você viu aqui? Abençoando e orando por ele. Querido, olha algo interessante, é juntar brasas vivas na cabeça dele, é deixá-lo pensar acerca da motivação. Isso leva ele, meu irmão, essa pessoa até mesmo, a repensar sobre sua vida, quando você age diferente daquilo que ele esperava. Eu tenho aqui para fechar mesmo, o pastor contou, nem perguntei ele, mas nós estávamos em uma reunião do grupo familiar. Olha a importância, viu, irmãos? É lá que se aprende muito. Lá na casa do irmão Creito, o pastor disse algo muito interessante lá, irmãos. Ele contou que alguém havia entrado na casa dele. E provavelmente, eu não me lembro direito, alguns pertences haviam levado. E o cara estava detido, foi lá para o fórum. Você sabe o que o pastor fez? Pelo que ele disse lá. Ele levou um alimento para aquele que tinha entrado na sua casa. É desse amor que nós precisamos. É desse amor, irmãos. Nós não podemos carregar mágoas.
mesmo diante daqueles que nos deram um prejuízo, que nos fizeram algum mal. Mas o 21 para fechar: não devemos ser derrotados pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, glória, aleluia. Irmãos, fiquem de pé. Eu quero concluir essa mensagem com você. Nós iniciamos você como participante. E o seu cardápio, ele foi preparado. O seu cardápio, ele foi preparado. Lá no reality, lá no Masterchef, tem um grupo de jurados. Olha só, atenção aqui. Lá no Masterchef tem um grupo de jurados. Hoje aqui, o seu prato que você preparou, o prato que você preparou, querido. O amor, ele é o mais belo cardápio que não pode faltar nos relacionamentos para com os irmãos. Quero concluir dizendo isso para você. Em João 13:34 vai dizer, Jesus está dizendo para os discípulos que eles deveriam amar os seus irmãos assim como Jesus o amava, pois só assim poderemos mostrar que amamos a Deus. Só assim, meus irmãos. E esse cardápio, meus queridos irmãos, ele diz respeito também ao relacionamento para com os nossos irmãos. Em Mateus 5:43 vai dizer, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Jesus vai dizer, eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia, glória a Deus. Querido, juntos naquele dia, eu quero te dizer, eu quero fechar contando uma história para você. O seu prato, ele foi preparado. Ele foi preparado. A questão aqui é, ele tem a aprovação daquele que é juiz sobre a sua vida? O prato que você tem preparado, irmãos, esse prato, querido, quando nós olhamos para a história do filho pródigo, analisa aqui, havia um filho lá fora, e esse filho, ele estava desviado, ele estava perdido, mas você sabe qual é o maior perigo? O filho mais velho estava dentro de casa, mas estava perdido. Esse é o maior perigo. Mas o melhor, mas é que havia um pai naquele lugar. Aquele pai, o amor dele nunca cessava. Mas há um dia, meu irmão, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Cuidado, mas há um dia, que aqueles que serão rejeitados pelo Senhor, um dia vai ouvir a frase mais difícil da sua vida, a frase mais doída. Aquele que terá o cardápio rejeitado, irmãos, mesmo sendo um Deus de amor, naquele dia ele vai ouvir: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas eu quero ser profeta na sua vida hoje. Aqui nós temos uma igreja em que o cardápio que foi preparado, ele é aceito pelos reis dos reis, ele será aceito pelo Senhor dos senhores, porque você tem inserido os cardápios pelos quais agrada aquele que está analisando e vai provar aquilo que você tem utilizado na confecção do seu prato, para a honra e a glória do nome dele, irmãos. Eu quero crer nisso. Para eu e você naquele dia, ele vai dizer: isso aqui você tem que aplaudir de pé. Naquele dia ele vai dizer:
Porque você teve um prato, irmãos, que foi aceito por aquele que é juiz sobre a sua vida. Naquele dia, Ele vai dizer: olha, venham benditos do meu Pai, receba como herança o reino que hoje está preparado para você. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu sei, ó Deus, que é uma palavra tão dura, Pai. Senhor, mas eu não podia ser covarde, Pai. Eu não poderia, Pai. Deus, eu não posso. Eu tenho que ministrar, Deus, como ministrei a tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez presente, Pai, e falou aos corações dos teus filhos nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por mais esta rica oportunidade, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos.